Oi, gente. Comecei limpando o rosto dela com lencinho umedecido. Em seguida, sequei. Importante esperar secar. Apliquei a bruma. Essa bruma é Soft Matte da Ruby Rose. Assim que secou, eu coloquei esse hidratante, que é um hidratante da Dermachen. Eu fui aplicando principalmente no centro do rosto e levando o resto de produto para as demais áreas do rosto. Usei esse Blue Mágico, que é um Prime da L'Oréal Paris. Apliquei onde ela tem um pouco de poro e vim com a base. Usei essa base da Revlon, essa base é na cor 360. Coloquei diluidor nela para ficar mais molinha. E fui aplicando no rosto com esse pincel Kabuki. Vocês percebem que eu vou aplicando em todo o rosto, com cuidado, com calma. Eu vou dando batidinhas, eu não vou arrastando. Só nessa região do pescoço que eu dou uma arrastadinha mesmo. E aí, eu venho com a esponjinha dando acabamento. Importante a mão tá bem leve. Eu vou dando o acabamento, vou olhando nos detalhezinhos que tem ali abaixo do olho, que é muito importante, que é uma área que acumula muito produto. Espalho no pescoço e vou fazer o contorno em creme. Eu usei a paleta Face da Aurilene e da Natália Teodoro. Comecei a fazer ali o contorno na parte superior da orelha ali, fui levando em direção ao lábio superior. Contornei também ali embaixo, no maxilar. Um contorno bem leve, só com o que sobrou mesmo de produto. Perdoe, gente, essa música que apareceu aí de intrometida. Fiz o contorno do nariz com o mesmo contorno da paleta. Eu fiz duas linhas paralelas, como vocês podem ver aí, ó. Quanto mais finas essas linhas ficarem, mais fino o nariz da modelo vai ficar. Contornei a boca também, fui contornando os lábios dela ali, ó. Com restinho de produto também, não precisa de muita coisa. E aí, eu vim com esponja também dando acabamento nesse contorno, ó. Com batidinha sem arrastar, bem de leve. Importante dar as batidinhas e esfumar, espalhar esse produto para não ficar manchado. Fui dando batidinhas ali também no nariz, onde eu fiz aquelas duas linhas paralelas com a pontinha da esponja e bem devagar. Contornei passei a esponjinha também, esfumando o contorno da boca. E aí, agora eu vou para os olhos. Usei esse corretivo da Natura Aquarela para iluminar abaixo dos olhos. Ó, fiz uma linha ali paralela no nariz também. Meio que paralela, né? Mas não tão paralela assim. Iluminei ali na região entre as sobrancelhas, um pouquinho no nariz, no arco do cupido, no queixo. E fiz essa linha ali, ó, naquele ossinho do meio da orelha, olha só. Que é pra dar esse aspecto de iluminação mesmo. É logo abaixo do contorno. Finalizei a aplicação e agora eu vou com a esponjinha para trabalhar esse produto. Ó, eu vou batendo bem devagarzinho com a esponjinha, sem pressa, porque eu quero que fique bem iluminado, bem esfumadinho. Abaixo dos olhos, na região da olheira também. Eu vou batendo devagar, gente, porque a intenção é que eu não tire o produto. Então, quanto mais devagar eu vou dar as batidinhas, mais o produto ele vai ficar ali. Nessa região abaixo do contorno também, ó. Vou batendo devagar, não quero que fique uma linha marcada, então eu subo só um pouquinho e vou trabalhando
bem devagarinho. Vou aplicar o blush também é da mesma paleta Face. Eu aplico ainda com contorno molhado, ali naquela região mesmo da maçã do rosto, e emendando eles com contorno. Vou aplicar o iluminador também é da mesma paleta. Gente, essa paleta, sério, ela é muito maravilhosa. Aplico ali o iluminador acima do blush, um pouquinho acima do blush, quase dentro do blush, ó. Como ainda tá molhado, eu aplico com muito cuidado para não ficar muito marcado. Aplico no queixo, nessa região do arco do cupido, entre as sobrancelhas ali onde eu coloquei iluminador, onde eu coloquei corretivo para iluminar também, e na pontinha do nariz. A pele pronta, então a gente vai selar essa pele, né? Garantir com que esses produtos eles fiquem bem sequinhos e a maquiagem dure mais. Vou selando ali, só não selo na região do contorno, como vocês percebem. O nariz eu selo todinho também. Sem pena, tá? Bota pó, bota pó, bota pó. E aí, eu vou selar o contorno. Vou selar o contorno com o pó de contorno da própria paleta. Eu vou dando batidinhas bem leve mesmo, onde eu coloquei contorno. Por quê? Porque eu quero que não fique tão evidenciado assim. Que mostre na minha maquiagem, porque a intenção da minha maquiagem e modelo é essa, mostrar. Mas que não fique tão marcado. E essa sombra, ela é muito pigmentada, então tem que tomar muito cuidado. E aí eu já percebo que eu já dei uma afinadazinha no rosto da minha modelo. Pra tirar esse excesso de pó que ficou, eu vou usar um pó compacto. Esse daí é o da Bruna Tavares, o número 50, no tom da pele da modelo. E eu vou dando batidinhas, ó. Arrasto só um pouquinho pra tirar aquele aspecto de pó. Mas é bem sutil mesmo. E não preciso pegar muito produto, não. Varro ali abaixo dos olhos, onde tinha mais pó, mais concentração de pó. E é isso. Pele pronta, como ficou com aspecto de pó, a gente precisa tirar. Vou aplicar novamente a bruma. Ela vai deixar essa pele mais molhadinha. E aí, a gente vai fazer os olhos. Tô usando o mesmo corretivo que eu usei no tom da pele dela mesmo. Na verdade, eu não usei esse corretivo, eu usei um mais claro. Esse daí é o Castanho 22 da Natura. Coloco ali um pouquinho e vou dando batidinhas em toda a pálpebra da modelo. Pronto, finalizada, a pele tá pronta, a pele é essa aí. E aí, eu vou começar a fazer o esfumadozinho. Eu peguei um pincel mais gordinho e peguei uma sombra da paleta quase no tom da pele dela, um pouquinho mais escuro, pra começar a construir esse esfumado. É um tonzinho meio marrom bem clarinho. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Voltei lá com a esponjinha pra tirar qualquer marcação que ficou. E fui espalhando essa sombra, ó. Fazendo um esfumado ao redor do côncavo, mais acima, que é onde eu quero que essa sombra fique. Eu deixei essa parte dos olhos mais detalhado porque eu queria mostrar pra vocês como se constrói um esfumado. Esse esfumado bem simplesinho, mas eu deixei bem detalhado mesmo pra vocês verem, ó. Eu mostrei a cor agora, eu vou usar essa segunda cor pra começar a construir meu esfumado.
E aí, vocês vão perceber que eu faço uma marcaçãozinha ali, ó. Eu faço 3 pontinhos, como se fosse um Czinho. E depois eu vou juntando esses pontinhos, formando de fato o C. Olha só. Esfumo bem devagarzinho, porque eu quero que a sombra não desapareça. Tô usando o pincel de aplicar e tô esfumando com ele mesmo. Pego mais produto, porque eu quero intensificar essa cor, ó. Vou lá bem devagarinho mesmo, sem pressa. E começo a dar forma ao meu C. E aí, eu começo a esfumar. Eu pego a primeira cor que eu usei e tô esfumando ali só as bordinhas do C. Esfumando na bordinha mesmo. Não entro e também não saio muito pra fora. Eu peguei esse pincel aí, que é o pincel da Levanger. Não lembro o número dele agora, mas vou deixar na descrição. Ele é bem fininho e ele é ótimo para esfumar detalhes, para esfumar essas bordinhas. E aí, vocês já começam a conseguir enxergar que tem uma cor mais escura e eu comecei a esfumar as bordinhas com tom mais claro. Só que agora eu vou escurecer mais um pouquinho. Mostrei a sombra aí mais escurinha, um marrom. E começo a aplicar dentro dessa outra sombra que eu tinha aplicado. E eu vou construindo o C, porém com um tom mais escuro. E aí, o degradê, ele já começa a aparecer, ó. Ele começa com uma cor escura, vai clareando até chegar na borda, que tá bem clarinha. E a intenção do esfumado é exatamente essa daí. Volto lá para esfumar a borda desse mais escuro, ó. Que é para entrar uma cor dentro da outra. Esfumo as bordinhas com a segunda cor que eu coloquei. Eu sempre vou esfumar a cor mais escura com a cor mais perto dela, até chegar na cor mais clara. E vou escurecer ainda mais um pouquinho com esse tom que eu mostrei pra vocês, ó. Aplico. Dei um zoom aí pra vocês verem de mais perto ainda como é que tá ficando. E tô escurecendo, tô o mesmo formato, respeitando o mesmo formato do C. Escurecendo e esfumando. Volto agora lá com a terceira cor, para esfumar essa cor mais escura que eu coloquei, ó. Vou esfumando nas bordinhas. Esse pincel aí que eu tô esfumando agora, ele tá praticamente quase sem produto. É bem pouquinho mesmo, tá? E aí, já tá pronto a nossa parte escura do esfumado. Eu peguei essa paleta da Playboy, que ela tem essa sombra branca, e eu fui esfumando. Ó, gente, essa sombra branca, ela parece algodão. Ela esfuma super bem. E fui fazendo o esfumado branco no canto do olho. No canto interno. Peguei uma sombra mais clara, um marronzinho mais claro ali, ó. E fui esfumando as bordas de dentro do meu esfumado. Olha só. Pra tirar a marcação do C. Eu quero que fique o C, mas eu não quero que fique nada marcado. Quero que fique tudo muito bem esfumado. Ficou meio clara aí a paleta, mas eu peguei essa primeira corzinha da paleta, essa paleta é 3502 da Morphe, que é um tom um pouquinho claro, quase do tom da pele dela, e fui preenchendo esse meio aí que tava sem sombra. Só para servir de base para eu colocar meu pigmento. Peguei uma colinha da Miss Lari. Só uma gotinha mesmo no dedo, gente. E fui dando batidinhas bem de leve para não tirar
a sombra. Esperei secar um pouquinho, misturei esses 3 pigmentos aí, que são puxados pro dourado, prata com dourado, e fui aplicando ali só no centro, onde eu coloquei aquela sombrinha mais clarinha, entre o branco e o marrom. E aí ficou essa coisa muito linda, gente. Eu amei muito esse esfumado, é um esfumado bem básico. Aqui eu já fiz no outro olho o mesmo procedimento. Tô vindo agora com o branco, ó. A mesma coisa. Quanto mais branco eu colocar, mais bonito ele vai ficar e mais branquinho, ó. Você vê que a primeira camada não fica tão branquinho. E aí eu vou aplicando, vou construindo camadas. Coloco ali a mesma sombra um pouquinho mais escurinha, para esfumar a bordinha do C dentro, como eu fiz do outro lado. E no meio coloquei aquela primeira corzinha, ó. Só pra servir de base pro meu pigmento. Ajeitei o branco ali novamente. Esfumei mais uma vez pra garantir que não ficou nenhuma marcação. Tô preparando a cola e já venho com a cola, ó. Aplico a cola com o dedo mesmo, bem devagar, dando batidinhas. Não quero que manche, não quero que fique excesso de cola, então é só um pouquinho mesmo. Deixei bem lento nessa parte, para vocês verem que o segredo é ter mesmo paciência. Eu já coloquei o glitter, acabou cortando, e aí eu vou fazer a parte inferior do olho. Eu usei um corretivo da Natura Aquarela para servir de base, na cor mais escura. Não lembro qual é essa cor, é escuro alguma coisa, mas não lembro o número. E é só para servir de base mesmo, ó. E aí eu vou aplicando a sombra que eu usei mais escura, aplicando sem arrastar, para fixar. Então, se eu coloco só a sombra, não vai fixar tanto como fixa eu colocando um produto cremoso por baixo. Continuo aplicando, porque eu quero intensificar ali aquela cor, né? Eu faço uma linha reta, um pouquinho mais grossa, porque eu gosto desse efeito. E aí eu vou esfumando a bordinha com a cor mais clarinha, a mesma cor que eu usei lá no esfumado. Com muita paciência, vou fazendo bem devagarinho, para não correr o risco de borrar. Peço para a modelo olhar para cima, ó. Esfumo para garantir que não tem nada marcado. Repetir o mesmo processo do outro lado e agora eu vou pra sobrancelha. Deixei bem explicadinho também, ó, pintil ali a sobrancelha com pincel chanfradinho, que tem uma escovinha do outro lado. Uso essa pastinha da Miss Lari e traço uma linha. Você vê que a sobrancelha dela, ela nunca fez. Então, assim, eu vou traçando uma linha no formato que eu acho que vai ficar legal. Uma linha reta, começo lá do comecinho da sobrancelha e levo essa linha até o final. E aí eu já começo a esfumar esse produto, porque eu não quero que fique nada acumulado. Quero que fique um pouco natural, mais natural. Você vê que a sobrancelha dela não tem um formato específico. Eu tô construindo esse formato. Volto lá com a escovinha do outro lado, dou uma penteada para espalhar bem o produto. E aí eu vou traçar uma linha em cima. Só que em cima eu não vou traçar essa linha do começo como eu fiz embaixo. Eu vou dar um espacinho e começo a traçar essa linha. Levo ela também até o finalzinho da sobrancelha, olha só.
E aí vocês já percebem a diferença, né? Era uma sobrancelha que não tinha formato, um formato específico, e a gente deu o formato para ela. Volto lá na linha, vou corrigindo, vou adequando, vejo se tem alguma falha, se tem algum espaço precisando de produto. Ajeito esses pelinhos da frente ali, ó, para garantir que fique bem perfeito. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Deixei filmado para vocês verem, fazendo com vocês passo a passo, que eu não parei hora nenhuma, tá? Não tem truque. Faço a linha. Vou esfumando esse produto para não deixar ele acumulado. E ao mesmo tempo vou penteando a sobrancelha, sabe? Eu vou fazendo muito no olhômetro mesmo. Faço a linha superior. Começo um pouquinho mais para frente de onde começa a sobrancelha dela. E vou finalizando ali, ó. Pentei os pelos para ver se eu tô levando certinho. Vou preenchendo. Eu nunca pego muito produto no pincel, acho que deu pra vocês perceberem, ó. Vocês verem que tem pelo ali na sobrancelha dela, fora da linha que eu fiz, porque ela não retira, não faz a retirada desses pelos, mas não vai influenciar em nada na nossa maquiagem. Fui preenchendo ali, ó. Corrigindo a linha, vendo se tem algum espaço faltando, pronto. E aí, eu vou iluminar o ponto alto da sobrancelha dela com esse iluminador da Florenza, que é maravilhoso. Vou colocar o lápis, vou aplicar o lápis. Esse lápis é um lápis da Ruby Rose, é o Carbon Black. Gente, esse lápis é muito, muito maravilhoso. Vale muito a pena vocês terem ele. Ele é bem pretinho. Passo na linha d'água e vou fazer a aplicação da máscara de cílios. Aplico ali embaixo. Peço para ela olhar para cima. Apliquei também em cima. E vou fazer um delineado. Vou fazer um delineado rente à raiz dos cílios. Só para receber os cílios postiço mesmo. Dou uma aproximada para vocês verem que é construção mesmo, tá? Vou fazendo bem devagarinho. Tô usando o delineador em gel da Miss Lari, tá? Eu também gosto muito dele, muito mesmo. Traço uma linha o mais reto possível que eu conseguir, ó. Vou começando a fazer ele bem fininho, porque se precisar, eu posso engrossar depois. Se eu já começar ele mais grossinho, aí eu posso ter problemas. E fiz a mesma coisa do outro lado ali, ó. Aplico os cílios postiço. Eu fiquei com a mão na frente, não deu pra ver muito bem. Mas, gente, eu colo o meio dos cílios. E aí, eu colo o final e o início. E vou ajustando, ó. Colou um pouquinho o olho dela. A gente descola. Já tinha aplicado os cílios postiço no outro olho. E vou fazer a aplicação do batom. Esse batom é um batom da Latica. Eu vou olhar pra vocês e vou colocar na descrição qual é a cor. E vou desenhando com o pincel, ó. Vocês podem ver que é bem com muito cuidado, tá? Eu vou fazendo muito aos poucos. Vou traçando uma linha ali, ó. Embaixo eu vou fazendo a mesma coisa. E finalizei, gente. Ficou assim a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, foi meu primeiro vídeo desse formato. E eu quero fazer muito mais, porque eu gostei muito. E é isso aí. Até a próxima. E um beijo.